Olá, você está no Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com o deputado Virgílio Guimarães, do PT, membro efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia. Vamos falar sobre os impactos da pandemia para a economia e a situação fiscal do Estado, e das estratégias para atrair investimentos que impulsionem a recuperação. Acompanhe. Deputado Virgílio, é um prazer recebê-lo aqui no Visão Parlamentar. Muito obrigado pelo convite, meus cumprimentos a toda a sua equipe da TV Assembleia e todos os nossos telespectadores de todo o estado de Minas Gerais. Deputado Virgílio, a economia mineira já enfrentava dificuldades antes da pandemia com a retração da atividade mineradora e os efeitos da prolongada recessão nacional. Tivemos a paralisação das atividades econômicas e, com a demanda menor, a tendência de que o Produto Interno Bruto de Minas Gerais caia em 2020 em relação a 2019. A estimativa da FIENG é de uma retração de 6,8% do PIB mineiro e de 6,5% do PIB nacional. Como que o senhor avalia esse quadro e os seus impactos, tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público de Minas Gerais? Olha, de fato, a economia mineira já passava por dificuldades antes da pandemia da Covid-19. Porém, esse quadro tende a se agravar muito com a outra pandemia, costumo dizer, a pandemia econômica, porque também é uma crise no mundo inteiro. Portanto, ela se espalha, tal como o vírus, a crise econômica se espalha, que a crise de um país se reflete nas compras, aquisições, nos gastos dos outros países, e assim, como num castelo de cartas, como num dominó que cai, todas as economias vão caindo. Nós já tínhamos a crise econômica, já tínhamos uma gravíssima crise fiscal, a crise do setor público, já era grave a crise fiscal de Minas, e veio a pandemia sanitária, da saúde humana. E ela se segue, portanto, com o efeito da queda do PIB no mundo inteiro, o Minas Gerais se ressente também. E essa retração das atividades econômicas aqui vão, sem dúvida nenhuma, agravar também a questão fiscal. Não só a economia como um todo, que atinge o emprego, o nível de emprego, das atividades em todos os setores, em quase todos os setores, mas também a arrecadação do Estado, o desequilíbrio entre o que se gasta e o que se tem para gastar. Portanto, a crise fiscal também vai ser afetada. Nós temos que pensar, portanto, que nós estamos diante de uma situação excepcionalmente grave. Ela é grave e excepcional. Nós temos que tomar medidas também excepcionais. E é esse que é o tema sobre o qual me debruço a cada dia na minha atuação aqui na Assembleia. O senhor acredita que será uma recuperação lenta, essa retomada da economia mineira? Dependerá também aí de uma recuperação dos países compradores dos nossos produtos, né, que tende a ser gradual também? Depende de tudo isso, mas depende principalmente das medidas que forem tomadas aqui em Minas por nós mesmos. Se o efeito da crise mundial se reflete aqui de uma maneira pandêmica, é verdade também que nós temos um grande instrumental para combater essa crise. Portanto, nós temos que ter a coragem, a determinação de tomar as medidas emergenciais. Se você, diante de uma pandemia, tem medidas emergenciais da pandemia da Covid, da saúde, do vírus, do coronavírus. Também na economia, tem medidas que não são adequadas para sempre, mas têm que ser tomadas agora. O mundo está cheio de problemas econômicos, mas também está repleto de soluções. Nós temos a queda da taxa de juros no mundo inteiro, a queda do investimento no mundo inteiro. Portanto, nós temos um oceano de capitais ávidos por buscar oportunidades de aplicação. Nós temos como atrair investimentos para Minas Gerais.
e nós temos que buscar elementos novos e saudáveis para combater a nossa crise fiscal. Esses elementos existem, as soluções estão aí, e eu tenho lutado muito para que a Assembleia cumpra o seu papel legislativo, legiferante, e ajude a combater a crise, tomando as medidas legais necessárias e oportunas. As prefeituras adotaram protocolos diferentes em Minas em relação às atividades comerciais, industriais e de serviços na pandemia, conforme suas estruturas de saúde. E milhares de pequenos negócios, deputado Virgílio, infelizmente, fecharam as portas. Esses segmentos, em especial, os pequenos negócios, os pequenos e médios empreendedores, eles necessitarão de uma atenção especial para que possam reaquecer as economias locais nos pequenos e médios municípios de Minas Gerais? Acredito que sim, mas principalmente o caminho. Principalmente nós temos que tomar as medidas macroeconômicas para reativar o investimento. Nós precisamos de fazer isso. Nós temos espaços de investimento que uma vez aquecidos, eles vão se refletir em toda a economia. É claro que nós vamos ter alguns tratamentos emergenciais para micro, pequeno, médio empresa, com certeza. Mas isso não resolve. Porque nós temos que reativar a economia. Tomar medidas, por exemplo, de poder atrair os investimentos aqui nas áreas que podem reagir de uma forma rápida. A mineração, com certeza, é um setor que retraiu e pode ser reativado com muita rapidez. E para isso, precisamos de ter investimentos de curto prazo. E onde puder ter, onde não puder, é claro que não. Não significa sair devastando tudo por aí. Em 6 meses tem que estar caindo investimento aqui para ativar a economia. Isso vale, por exemplo, para investimentos industriais de curto prazo, na nossa indústria automobilística, por exemplo, ativando, inclusive, leis que já foram aprovadas, feito do reaproveitamento de carcaças, fazendo de curto prazo, fazendo investimento de curto prazo ali no aeroporto industrial de Confins, que foi relançado agora e comporta investimentos de curto prazo, fazer investimentos em obras públicas, por exemplo, na construção rodoviária, com antecipação de ICMS. Nós podemos tomar medidas que normalmente não seriam saudáveis, porque ela estaria sacando contra o futuro, mas nesse momento nós temos que abrir as possibilidades de investimento, inclusive lançando mão dos ativos imobiliários que o Estado tem e tudo que puder resultar em investimento de curto prazo. Uma exceção, deputado Virgílio, no cenário de crise econômica foram as exportações do agronegócio mineiro, que cresceram no período de janeiro a maio desse ano, contribuindo com mais da metade do saldo da balança comercial do Estado. Mas recentemente ocorreu, no entanto, a alta dos custos da cesta básica, com impactos pesados para as famílias de baixa renda. Como equilibrar essa relação entre a manutenção de abastecimento, os ganhos para quem produz e preços justos para o consumidor na ponta? Que papel que o Estado pode cumprir num contexto como esse? Olha, a questão da exportação dos commodities do agronegócio, setor agrícola, não tem muita correlação com a questão dos preços internos. Não tem. A questão do arroz, para dar um exemplo mais da moda, ele não tem nada a ver com a produção agrícola de Minas Gerais, não tem. A nossa exportação é basicamente soja, sobretudo café, mas é minério, ouro, minério de ferro, ouro, nióbio, basicamente é o que sustenta a exportação mineira. São esses 5 produtos da nossa exportação de produtos primários semi-elaborados. Portanto, a questão dos preços internos, eles têm que ser analisados sobre outro prisma. Eu creio que é necessário que se tomem medidas também a respeito da cesta básica. Essa desoneração que poderia ser feita, deve ser feita da cesta básica, que vai impactar a nossa crise fiscal, ela só pode ser tomada com a compensação dessa perda com outras receitas.
Eu tenho preconizado para isso, também com medida de curto prazo, o que eu chamo da volta do quinto do ouro. Só que dessa vez o quinto do ouro vai ficar com o quinto para nós, porque nós somos grandes exportadores de ouro. E as exportações não são gravadas, não tem ICMS, não tem nada. Mas nós poderemos implantar um imposto de exportação. Um imposto de exportação de 20% sobre a exportação do ouro é uma tributação muito razoável, que renderá, com certeza, muito mais. Eu tenho os números sobre isso. Só esse ano nós poderíamos arrecadar mais de 600 milhões. Nós temos que procurar novas receitas nos nichos saudáveis. E a exportação do ouro é um deles. Eu acho que o nióbio aceitaria um pouco nesse momento também. Minério de ferro, talvez, no percentual menor. Enfim, o taxar de exportações não pode ser nunca com ICMS. Isso é uma estupidez do ponto de vista econômico. O imposto de exportação tem a vantagem que ele é regulatório. Ele é aplicado e deixa de aplicar de acordo com a necessidade. Por isso mesmo, ele é um imposto federal. Mas a receita pode ser estadual. Basta uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Por isso, nós temos nichos de novos tributos, nichos válidos, saudáveis, necessários, que podem cumprir a função de dar o equilíbrio fiscal ao Estado, permitindo, inclusive, nesse momento, a desoneração da cesta básica. A necessidade de diversificação da economia mineira, deputado Virgílio, vem sendo apontada há algum tempo, né, em debates na Comissão de Desenvolvimento Econômico, também por meio de manifestações de especialistas, economistas, pesquisadores. Quais seriam, na sua visão, as principais estratégias para que essa meta possa ser perseguida e que Minas Gerais tenha uma economia, né, menos dependente das commodities? Nesse momento, nenhuma. Não é assunto para esse momento. A diversificação dá os seus efeitos de médio e longo prazo. Nós precisamos de medidas de curto prazo. No curto prazo, temos que focar naquilo que nós já temos potencial imediato de recepcionar os investimentos e produzir seus efeitos. Nós temos que focar naqueles segmentos que possam dar retorno de curto prazo. E são setores importantes, por exemplo, o saneamento. Nós temos que ter medidas de saneamento, revitalizar a Copasa, o nível de investimento arrojados, que são obras já que estão prontas para ser. Vamos atrair os capitais, fazer as parcerias necessárias para executar obras agora. Fazer coisas agora. Nós precisamos de... Os nichos de investimento, nesse momento, são muito fortes. Você citou diversificação energética. Com certeza, os investimentos nas linhas de transmissão vão viabilizar a exploração da energia fotovoltaica, por exemplo, são investimentos de curto prazo. Até dar um número para o senhor, deputado Virgílio, mesmo em meio a uma das maiores crises econômicas mundiais, o governo de Minas registrou, né, um aumento na atração de investimentos. Aí, o anúncio foi feito pela Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, que registrou um saldo aí de 5 bilhões e 600 milhões nos primeiros 5 meses de 2020. Quase metade desse valor foi no setor de energia. Então, sem dúvida aí um segmento que desponta para o futuro do Estado, né? É preciso muito mais do que isso. Eu sei que o governo fez um esforço importante. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito um trabalho excepcional, muito bom, mas dentro do marco legal atual, dentro do que é necessário e do que é possível, isso é ainda muito raquítico. Nós precisamos de ter um investimento muito mais massivo nesse sentido. Portanto, precisamos de ter os licenciamentos rápidos. Nós temos que ter a aprovação de projetos de forma rápida. Então, é uma desburocratização, mas eu não quero eliminar os procedimentos, mas mudar a ordem de sua aplicação. Todos eles continuaram valendo.
todos eles continuem valendo. E focar naquilo que possa dar um retorno mais de curto prazo. Recentemente foi lançada na Assembleia, deputado Virgílio, a Frente Parlamentar Minas-China, né, tendo como objetivo aí o fortalecimento de parcerias com esse gigante asiático, que já responde por cerca de 30% das exportações mineiras. Esse estreitamento de relações pode auxiliar, né, também no processo de retomada de crescimento em Minas Gerais? E é muito oportuna a questão de Minas-China, porque a China, um potencial grande, o governo federal, de uma maneira, me parece, equivocada, entra num início de Guerra Fria sem sentido com a China, mas o Estado de Minas pode aproveitar esse momento para avançar na parceria com a China. Nós temos muito que ganhar com isso, mas também com a União Europeia. Também, eu, inicialmente, inclusive, propus 3 frentes parlamentares aqui, que seria a Minas-China, a Minas-Itália e a Minas-Luxemburgo. Depois, eu acho que nós deveríamos buscar parceria com a Alemanha, enfim, com outras parcerias parlamentares que tenham um foco. Acho muito boa a ideia de vir agora a frente parlamentar com a China e que venha no sentido de buscar o estreitamento das relações econômicas, depois também as culturais, esportivas e até turísticas, mas sempre buscando o intercâmbio e o desenvolvimento saudável das relações bilaterais. Nós falamos bastante, né, deputado Virgílio, de ações de curto prazo aí de fomento à iniciativa privada, mas eu queria saber também como que o senhor viu a reforma da Previdência que foi encaminhada pelo governo Zema, né, em junho e aprovada agora no início de setembro pela Assembleia, em meio à pandemia. Era uma medida necessária para o reequilíbrio fiscal do Estado? E por que o PT, o partido do senhor, decidiu marcar posição com votos contrários? Olha, as reformas de Previdência, elas sempre são necessárias. Aliás, elas são inevitáveis. Porque o sistema previdenciário, ele muda, ele se reforma, ele se autorreforma. Se a lei não muda, a resultante muda. Se as condições externas mudam, se as condições demográficas mudam, aumenta a expectativa de vida, se altera a fertilidade da mulher, a taxa de natalidade cai, essas coisas alteram completamente o funcionamento do sistema previdenciário. O sistema previdenciário é um pacto de gerações, né? Então, ele tem que ser feito pensando mais no futuro, no equilíbrio de longo prazo. O combate ao desequilíbrio fiscal, que é importantíssimo, deve ser feito. Então, como eu tenho muitas concordâncias também, eu não ajudei a dar a maioria para aprovação. Não fiz. Mas eu, até para marcar a posição, dei declaração sobre isso, concordo com muitos pontos do Previdência, tanto que eu não participei da votação. Portanto, eu me posicionei junto com a minha bancada, do meu partido e do meu bloco parlamentar, que negou apoio à aprovação. Foi a minha posição. Mas fique registrado que eu acho que tanto essa questão como as questões relativas diretamente ao ajuste fiscal têm que ser enfrentadas. E não são assuntos para ser analisados exclusivamente oposição e situação, como são assuntos que lançam seus efeitos para o médio e longo prazos. Qualquer um pode ser oposição à situação nos próximos governos. Então, não é o mote central ser oposição à situação. O mote central é a medida necessária, eu sou a favor dela ou não. Outra bandeira do governo Zema no campo econômico, deputado Virgílio, é a defesa de privatização de estatais, né? Pauta que ainda não avançou na Assembleia e desperta muita resistência entre os deputados.
O senhor acredita que um debate sobre venda de empresas estatais, como a Codemig, por exemplo, que já tem um projeto, né, tramitando, e a Copasa e a CEMIG pode evoluir no contexto pós-pandemia, ou não seria a alternativa adequada na visão do senhor? O senhor tem posicionamento pessoal em relação a esse assunto? Claro que tenho, claro que tenho. E eu acho que não tem nada a ver com pandemia, não. O que é necessário fazer, o quanto antes melhor. Por exemplo, eu acho que as subsidiárias da CEMIG, que estão aí próximas a serem perdidas, são 52% da capacidade de geração da CEMIG, e a CEMIG não tem como fazer com recurso próprio, nem o Estado tem antecipação das outorgas. Eu acho que seria um crime de lesa Estado se nós deixássemos perder essas 3 usinas. Eu defendo que seja feita agora uma parceria com a iniciativa privada mineira, as empresas intensivas de consumo de energia elétrica, para que participassem do processo adequado e equilibrado de privatização, se quiser usar esse nome, onde nós faríamos a outorga antecipada, transferindo o controle acionário dessas empresas para a iniciativa privada, mantendo um mínimo de 49% da CEMIG, em vez de perder tudo, e mantendo o direito de uso dos lagos, né, no caso das 3 usinas, para geração de energia fotovoltaica. Defendo isso. Defendo que seja feito agora. Tem que esperar a pandemia. O que a pandemia tem a ver com isso? O que a pandemia tem a ver com isso? Se isso é necessário, faz agora. Investimento novo, agora. Não precisa esperar a pandemia. Quanto a CEMIG e a Copasa, eu sou contra. E é constitucional uma votação do tipo plebiscitário, no caso, um referendo, que passa a lei primeiro, para depois ser referendada ou não. Eu defendo a manutenção da CEMIG. Defendo a manutenção da CEMIG. Defendi a alienação dos penduricários da CEMIG. Agora, não precisa privatizar o que já existe. Vamos atrair para construir coisas novas? Porque muitas vezes tem empresa que fica de olho em pegar o que tem. Eu já acho que nós devemos chamar os capitais privados para construir o que não existe ainda. Que tal fazer uma coisa nova? Uma usina nova? Então, muitas coisas têm que ser estatais, mas nós temos que chamar o capital privado aonde for adequado o capital privado. Deputado Virgílio Guimarães, muito obrigado por participar conosco do Visão Parlamentar, nessa conversa aí sobre os desafios para a retomada do crescimento e da geração de empregos em Minas Gerais. Eu agradeço. Obrigado. Um abraço a todos. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Virgílio Guimarães, do PT, membro efetivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia. Falamos sobre os impactos da pandemia do coronavírus para a economia e a situação fiscal de Minas Gerais, e dos desafios do Estado para atrair investimentos e retomar a geração de empregos. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.